Paz, Señor, a todos. Sou muito feliz de novo, Estoy muy feliz nuevamente porque nós estamos aqui nessa noite. porque estamos en agora. esta noche. Passamos praticamente o dia todo envolvido com a obra do Senhor. En realidad hemos pasado todo el día aquí, ¿no? Estar aqui juntamente com o pastor Obed, Juntamente con el pastor Obed, sua esposa, irmã Sandy, su esposa la hermana Sandy, ser cuidados pelo irmão Júlio Cuidado. e sua esposa, irmã Branca, cuidados atendidos por el hermano Julio, su esposa Blanca, com respectivas famílias. con sus respectivas familias. Para nós é uma honra. Para nosotros es una honra. O Senhor sabe que estou dizendo isso de todo o meu coração. O Senhor sabe que estou dizendo isso de todo o meu coração. El Señor sabe que les estoy diciendo esto de todo mi corazón. Estar sendo abençoado pelo meu pastor, estar sob a autoridade dele, Estar meu pastor presidente. esto, sino que muy bien. Estar aqui sendo abençoado pelo meu pastor presidente, pastor Estoy, Sérgio, estoy aquí porque soy bendecido y autorizado por mi pastor Sergio juntamente com o pastor Juari, que faz parte desse departamento, y juntamente con el pastor Joarí hacemos parte de este departamento e também juntamente com o pastor Rony e pastora Cássia. y juntamente con el pastor Ronnie y la pastora Casia. Tivemos o privilégio de conhecê-los, Hemos tenido el privilegio de conocerlos, trocar muitas figurinhas, né? intercambiar ahí ideas, intercambiar. E isso nos é uma honra e poder amá-los também em Cristo Jesus. Es una honra también para poder amarlos en Cristo Jesús. Eu estava sentado ali, ou seja, de pé, louvando ao Senhor, Estaba Senhor, alabando al Señor e o Senhor começou a ministrar no meu coração. y el Señor comenzó a ministrar mi corazón. E eu comecei a pensar, Comencé a pensar, pastores, não adianta de nada nós irmos aqui trazer apenas projetos, Não, apenas ideias. no adelanta solamente tener proyectos, ideas. Se o Espírito Santo não colocar isso dentro de nós. Si el Espíritu Santo no coloca eso dentro de nuestro A corazón. visão é do Senhor. La visión es del A Señor. igreja é do Senhor. La iglesia es del Señor. E quem ministra isso aos nossos corações Y quien ministra eso en nuestros é o corazones Espírito Santo. es el do Espíritu Senhor. Santo. O projeto que Deus tem para essa igreja, El proyecto de Dios que tiene para esta iglesia, juntamente com seu pastor, o anjo dessa igreja, junto con su pastor, o anjo dessa igreja, el ángel de esta iglesia, como falamos à tarde, como hablamos en la tarde, os horizontes não se pode alcançar. los horizontes no se pueden É alcanzar. muito grande a obra. Es que muy Deus grande tem. la obra. Os irmãos estarão, quem sabe, olhando para trás
alguns anos à frente, los hermanos estarán mirando para atrás, ¿no? quando estiverem alguns anos à frente, Cuando ya de aquí en adelante mirarán hacia atrás e vão recordar y van a recordarse desses encontros que houveram aqui. de estos encuentros que hemos tenido aquí. Quando isso nasceu, Cuando Cristo nació. quando esto nació, cuando esto isso nació. nasceu aqui. E certamente os irmãos estarão lembrando de como Deus ministrou os nossos corações. Y de seguro que ustedes se van a recordar cómo Dios ministró sus vidas. A minha preocupação é exatamente essa, Mi preocupación es esta, que todos nós venhamos ser ministrados pelo Senhor. que nosotros todos seamos ministrados por el Señor E que nós venhamos ser capacitados por Ele. y que seamos capacitados por Él. Ainda nós conversávamos há pouco aqui no Breakfast, Ahí conversábamos un poquito en el break. que se nós mesmos Si nosotros mismos não acreditarmos Não. em nós mesmos, no creemos en nosotros mismos, que nós somos capazes de colocar em prática a visão que Deus colocou nos nossos corações. colocar en acción, ¿no? Em prática, a en la visão práctica la visión que que Deus Dios colocou nos nossos corações colocó en nuestros corazones e que colocou no coração de Pastor Obed. y que colocó en el corazón del pastor Obed, Não chegaremos a lugar nenhum. no llegaríamos a ningún lugar. Mas se nós nos colocarmos diante do Senhor, Pero si nosotros nos colocarmos diante do Senhor, lo colocamos delante del Señor, se você vir aqui, aqui. Que aí se nós nos colocarmos diante de Deus si colocamos esto delante de Dios e dizermos assim, Senhor, y decimos así, Señor, eu nada sei, yo no sé nada, eu nada sou, no soy nada, mas eu quero ser teu instrumento. pero quiero ser tu instrumento. O Senhor consegue executar o instrumento com a afinação necessária. Y el Señor te pone como un instrumento con la afinación necesaria. E o louvor e a adoração que sair dessa execução desse instrumento, Y el alabanza y el olor que salga de ese instrumento, como dizia à tarde, é como, única. como decía en la tarde, es único. É um som exclusivo. Es un sonido exclusivo. E tudo isso que acontecer vai ser para adorar e louvar o nome Y do todo Senhor. lo que acontezca será para alabar y glorificar el Amén. nombre del Señor. Amén. Nós gostaríamos que os irmãos abrissem suas apostilas. Nos gustaría que ustedes revisen sus separatas. Nós vamos estar agora falando sobre o discipulado nos lares. Vamos a estar hablando sobre el discipulado en los hogares, Modelo atual e bíblico. que es un modelo actual pero bíblico. Nós estamos utilizando a apostila dos irmãos para que possam acompanhar conosco, a fim de captarem. Bueno, estamos Amén. utilizando la separata que se ha repartido y para que los hermanos puedan captar y estar siguiendo la secuencia. Quando nós estivemos participando de uma conferência, de um seminário trazida pelo pastor Paul Yong Cho em 1987 em Buenos Aires, Cuando estuvimos participando en una conferencia sobre discipulado en el año 1987 87, que aconteceu na cidade de Buenos Aires, que sucedió y aconteció en la ciudad de Buenos Aires, pastor Paul Yong Cho ele disse: nós precisamos el pastor Paul Yong Cho dijo, ¿no? Necesitamos ter uma nova visão tener una nueva visión para um novo dia da igreja. para un nuevo día de iglesia, en la iglesia. Hoje nós estamos vivendo um novo dia na igreja. Hoy tenemos un nuevo día en la iglesia E nós precisamos ter uma nova visão. y necesitamos tener una nueva visión. E a nova visão é exatamente essa: Y la nueva visión es exactamente esta, de nós sermos instrumentos de Deus que somos instrumentos de Dios e que venhamos ser capacitados pelo Espírito Santo y que somos capacitados por el Espíritu Santo para ir ganhar as almas para Jesus. para ganar las almas para Jesús. Muitas vezes tem que ser um a um. Muchas veces nosotros Temos que fazer esse trabalho no processo um a um. tenemos que hacer este trabajo en el proceso uno a uno. Outras vezes nas células, Otras veces en las células, que nós chamamos lá em Joinville de grupo de discipulado. que nosotros llamamos allá en Joinville grupos de discipulado. Mas o resultado é o mesmo: Pero el resultado es el mismo. trazer almas para o conhecimento Traer da almas verdade. para los pies del Señor. Trazer pessoas para chegar ao conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Traer Cristo. personas aquí para que reciban la gracia del Señor Jesucristo. E como dizíamos, discipulado nos lares é um modelo atual e bíblico. Y como decía, el discipulado es un modelo actual y bíblico. Essa é a nova visão para os últimos dias. Es la nueva visión en los últimos días. Todos nós sabemos que Jesus está voltando logo, Ya sabemos que Jesús está volviendo muy pronto e nós devemos trabalhar de forma incansável. y tenemos que trabajar de forma E incansable. nós pedimos
temos que beber desta água Tenemos que beber de dessa esta agua, e nos esforçar para colocar em prática essa visão. y esforzarnos para poner en práctica esta visión. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5 e 42. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. E ali está escrito: Ahí está escrito: todos os dias no templo e nas casas todos los días en el templo y en las casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. no cesaban de enseñar y anunciar acerca de Jesucristo. Ali não está escrito que é somente na segunda, Ahí no solamente está escrito que en los días martes, nem somente no domingo, perdón, lunes o los domingos, ou somente no sábado, o solamente los sábados, e não somente no templo, y no solamente en el templo, mas também nas casas. sino también en las casas, Todos os dias, todos los días, no templo en el templo e nas casas. y en las casas. Não é todos os dias templo, casa. Não, todos os dias. No era solamente todos los días templo, casa. No templo En el templo e. y Nós temos aqui uma conjunção adverbial, né? E ahí tenemos una conjunción adverbial. Y nas casas. en las casas. Como nós podemos mensurar isso? ¿Cómo podemos mencionar esto? Todos os dias. Todos los días. Todos aqui podem estar nas casas todos os dias? ¿Todos pueden estar en las casas todos los días? Claro que não. Claro que no. Mas todos nós, Pero todos nosotros, cada fazendo essa atividade dia da semana. pero cada uno de nosotros haciendo esta actividad un día a la semana, Na segunda, outro na terça, outro na quarta. uno el día lunes, otro el martes, otro el miércoles. A igreja estará todos os dias nas casas. La iglesia estará todos los días en las casas. Todos os dias no templo nós não podemos. Todos los días en el templo no se puede. Mas em diversas partes do mundo tem pessoas nos templos todos os dias. Pero en diversas partes del mundo las personas están en el templo todos los días. Existem pessoas que Deus deu esse privilégio de estar todos os dias no templo. Hay personas a las cuales Dios le ha dado el privilegio de estar todos los días en el templo. Mas se você não puder, Pero si usted no puede, não há problema. no se preocupe. Mas estando no templo Estando- dia só, Estando en el templo un día de la semana, ou estando na casa dia só da o semana, estando solo un día en las casas, que você possa estar ali adorando ao Senhor com qualidade. ahí usted puede estar adorando al Señor con calidad. Não vir aqui como um passatempo, No venga, no mire esto como un pasatiempo. mas vir aqui com o desejo de adorar o nosso Venga, soberano Senhor. venga a adorar al Señor. Aqui diz, no templo e nas casas. Aquí dice en el templo y en las casas. E tem mais uma outra afirmação, não, ou uma negação, não. Y tiene otra, ahí una negación. Não cessavam de Y anunciar. no cesaban. Y Não cessavam de ensinar y no cesaban de e enseñar anunciar a Jesus. y de anunciar a Jesús. Então, enfatizando isso, nós podemos concluir Entonces, enfatizando esto, podemos concluir que a igreja primitiva, que la iglesia primitiva, ela teve aquele crescimento tão grande, ella tuvo un crecimiento muy grande porque ela estava sob a orientação do Espírito Santo. porque ella estaba bajo la orientación del E Espíritu ela estava Santo utilizando todos os meios necessários e possíveis. y estaba utilizando todos los medios necesarios y posibles. E eu fui agraciado pelo Senhor em ir para o Oriente Médio 2 vezes. Yo he sido bendecido por el Señor para ir al Oriente Medio 2 veces. E nas 2 vezes que fomos a Israel, nós fomos em diversas casas. Y en las 2 oportunidades hemos ido a Israel a diversas casas. Nas casas que aconteceram alguns elementos bíblicos. En las casas donde se sucedieron algunos hechos o actividades bíblicas. Sim, aonde houveram reuniões nas casas. Donde hubieron reuniones en las casas. Nós visitamos as ruínas de Cafarnaum. Visitamos las ruinas de Capernaum. E nós olhamos as ruínas da casa da sogra de Pedro. Y vimos las ruinas de la casa de la suegra de Pedro. Na sogra de Pedro era onde Jesus se reunia com seus discípulos. Era la casa de la suegra de Pedro, era un lugar donde se reunían los discípulos. E a sogra de Pedro era tipo a irmã La suegra, branca, né? la suegra de Pedro era una hermana como que está blanca servindo os pastores. que atendía a los pastores. Ela fazia alimentação. Ella daba alimentación. E estava ali e de repente ela estava lá na cozinha atarefada fazendo comida e Jesus. Estaba en la cocina ahí atareada haciendo comida para Jesús. Lá no Oriente diz que Jesus estava acostado, né? Ahí en el Oriente Sentado se ao dice chão que Jesús estaba ahí acostado, sentado en el suelo, e ao lado dele os outros discípulos. y al lado de él todos sus discípulos.
E Jesus dizia, está vendo ali a seara, Y Jesús decía, ¿están viendo allí o campo? la mies? Está vendo ali o mar da Galileia? ¿Usted está viendo el mar de Galilea? Ali tem diversos peixes. Ahí hay que ir a sacar los peces, ¿no? Como é que você faz, Pedro? ¿Cómo? Como você faz, Pedro, para pescar? ¿Cómo haces tú, Pedro, para pescar? Aí ele disse, Senhor, eu pego uma rede Fácil, pues agarro una red, e vou lá, faço um cerco hago un cerco e puxo a rede para a parte baixa y jalo e os la peixes red, que estão ali dentro não conseguem sair. y a los peces no pueden salir. Jesus começava a ensinar usando as coisas básicas. Y ahí con esto Jesús les enseñaba cosas elementales. Ok, depois nós fomos na casa de Judas o curtidor, na rua direita, está em Atos capítulo 9, 31. A ver, después estaban también en la casa de Judas el curtidor, eso está en Hechos capítulo 9, versículo 11. Na rua direita, onde Paulo Em lá. recebeu a visita e a oração de Ananias. Dice, está en la calle derecha, ¿no? Donde Sí. Pablo recibió la visita y la oración de Ananías. Depois que Deus revelou a ele uma visão. Después de que Dios se le reveló a Pablo. A Ananias uma visão para orar por Paulo. Después de que Dios le reveló a Ananías en visión, buscar a Pablo, ¿no? Outra coisa que me chamou a atenção foi em Jericó. Otra cosa que me llamó la atención es en Jericó. Tem uma praça lá que tem uma figueira. Hay una plaza donde hay una higuera. E lá onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Donde se asume que Zaqueo subió para ver Para a ver Jesús. Jesus. Logo à frente tem umas ruínas. Y ahí al frente hay unas ruinas. E lá era a casa de Zaqueu. Ahí era la casa de Zaqueo. E lá na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa Y casa. allí le dijo a Zaqueo Jesús, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Oxalá que você possa dizer também um dia. ¿Será que también usted puede decir hoy día? Quem sabe semana que vem? Tal vez la semana que viene. Hoje a salvação entrou na sua casa. Hoy la salvación entró a nuestra casa. Você sendo canal de Deus. Usted es un canal de Dios. Canal de bênção para abençoar as pessoas. Usted es un canal de Dios para bendecir a las E personas. levá-las a Jesus. Para llevarlas a Jesús. Quando Pedro saiu da prisão, Cuando Pedro salió de la prisión, ele foi direto para a casa da irmã Maria, él fue de frente para la casa de la hermana María, que era mãe de João Marcos. que era la mamá de Juan Marcos. Lembra daquela cena quando a menina Rod saiu correndo Se e foi recuerda, abrir o portão do terreno ¿se lá? acuerda usted de esta jovencita Rode que fue a abrir la puerta, no? Aí disse: olha, Pedro está lá no portão. Abre la puerta y dice, oigan, mire, Pedro está ahí en la puerta. Eles disseram: não, não pode. Y ellos decían, no es posible. A igreja toda estava orando para que o Senhor soltasse Pedro. Toda la iglesia había estado orando para que Dios librase a Pedro. E a igreja não, as pessoas não entenderam que Jesus fez o milagre. Y las personas no habían entendido de que Jesús ya Aqui había hecho el milagro. eu abro um parênteses. Ah, Eu abro um parênteses, hago un paréntesis aquí. Quantas vezes nós oramos? ¿Cuántas veces nosotros oramos? Pedimos: Senhor, faz isso. Pedimos, Señor, haz esto. Responde, Senhor. Responde, Señor. De repente Jesus responde De repente Jesús te responde. e a gente diz: não, não pode. Y te dices, no, es posible. Não, devemos ter qualidade na nossa oração. Tenemos que tener calidad en nuestra Nós oración. devemos ter confiança no Senhor. Tenemos que tener confianza en el O Señor. Deus a quem servimos é um Deus de El milagres. Dios a quien servimos Nós- es un Dios de milagros. Nós temos que nos acostumar a isso. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Nós devemos nos acostumar aos milagres do Senhor. Tenemos que acostumbrarnos a los milagros del Señor. A partir do momento que a igreja torna-se uma igreja evangelizadora Desde el momento en que la iglesia se convierte en una iglesia e que evangelizadora ela saia aos lares das pessoas y que salga a los hogares de las personas e cada um de nós começamos a evangelizar e a pregar cada- para essas pessoas. y cada uno de nosotros salimos a predicar, evangelizar a esas personas, Essas pessoas terão problemas, esas personas serán problemas, dificuldades. dificultades. E sabe quem vai orar por elas? ¿Y quién creen que esas personas tienen problemas, dificultades? ¿Y quién creen que ustedes que va a orar por ellas? Pastor Obed vai estar ocupado. El pastor Obed de repente está ocupado, Pastor Rodolfo vai estar de ocupado. repente el pastor Rodolfo va a estar ocupado. Você será o instrumento de Deus. Usted para va a ser el você. instrumento de Dios. Você será a pessoa a quem Deus vai usar Usted va a ser la persona a quien Dios va a usar para que haja cura, para que haya sanidad, para que haja libertação, para que haya liberación, para que haja batismo com o Espírito para Santo. que haya bautismo en el Espíritu Santo. Você Usted
Como dissemos nós, Como decíamos hace você poco. é um projeto especial de Deus. Como decíamos en la tarde, usted es un proyecto especial de Dios, Único e exclusivo. único y exclusivo, Que Deus deu uma habilidade única. que a usted Dios le dio una habilidad única, perdón. Pensam os irmãos as particularidades de Deus. Piensen ustedes en las particularidades de Dios. Eu nunca na vida imaginava que estaria no Peru um dia. Yo nunca me imaginaba que iba a salir, que iba a Aquí, venir al Perú, en Lima, que sí. iba a venir aquí al Perú, a Lima. Depois o senhor, a gente vai estar compartilhando alguns detalhes desse momento. El año pasado creo que compartí esto, ¿no? Mas estamos só junto com os irmãos que são líderes, estão a um nível muito maior do que o nosso. Estamos aquí junto a hermanos que son líderes en un nivel mayor que el nuestro. Eu devia estar ali sentado, nem ali Yo- sentado yo aprendendo um pouco yo no, mais. yo no debería estar sentado ahí, más bien de repente tal vez ahí. Mas o Senhor me deu essa oportunidade. Pero el Señor me dio esta oportunidad. E como o Senhor nos deu essa oportunidade, nós Como devemos nos fazer deu- o melhor que podemos fazer. ¿Y cómo nos dio Dios esta oportunidad? Porque es lo Devemos mejor. fazer o melhor. Porque tenemos que hacer siempre lo mejor. Sim. Assim acontecerá com os irmãos. Y así acontecerá con ustedes. Certamente quando vocês estiverem diante de uma dificuldade dessa, Ciertamente cuando ustedes estuvieran en una situación o dificultad, vocês vão lembrar do que nós estamos falando nessa noite. ustedes se van a recordar de lo que estamos hablando en esta noche. Deus há de abençoar Dios ha de bendecir e você será um canal de bênção na vida das pessoas. y usted será un canal de bendición en Amén. la vida de las personas. Amén. A igreja primitiva, a igreja primitiva não podia entrar no templo na maioria das vezes, por quê? La iglesia primitiva a veces no podía entrar en los templos. ¿Por A qué? grande maioria das pessoas, La gran não mayoría de las podia. personas, Isso dito pelos rabinos. perdón, Isso dito pelos rabinos. eran... esto los dicen los rabinos, perdón. É porque somente judeus registrados no templo podiam entrar. Solo los judíos registrados en el templo podían ingresar al templo. Joséfo diz que havia um tributo, o tributo do templo, Josefo, el historiador Josefo, dice que había un tributo que era pago que ao era, templo. que era el pago para el templo. Sim. E como na época de Jesus o Império Romano estava dominando Como en la época de Jesús, el imperio romano era el que dominaba e havia uma escassez de comida em todo Israel, y había escasez de alimentos en todo Israel, a maioria dos judeus não tinha dinheiro para pagar os tributos do templo. la mayoría de los judíos no tenían el dinero suficiente para pagar el tributo del templo. Então eles eram proibidos de entrar no templo. Entonces no podían, estaban prohibidos de entrar al templo. Só os mais abastados. Solo los que tenían mayores recursos. O que sobrou para a igreja primitiva então? ¿Y entonces qué podía hacer la iglesia primitiva entonces? Ir para as casas. Y para las casas, No templo só os ricos, en el templo solo los ricos, ou só os registrados que pagavam o tributo. solo los que registrados, los que pagaban y estaban registrados y pagaban tributos. Mas tinha a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Pero ahí estaba la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Tinha a casa da sogra de Pedro. Tenían la casa de la suegra de Tinha Pedro. tantas outras casas que nós mencionamos. Habían otras tantas casas E que... lá a igreja se reunia, Y ahí se reunían, inclusive no cenáculo, inclusive en el cenáculo. quando desceu o Espírito Santo de El Pentecostes. lugar donde descendió el Espíritu Santo en el día de A igreja se Pentecostés. reunia nas casas. La iglesia se reunía en las casas. Quando nós fomos também à Ásia Menor, Cuando vemos allí en Asia Menor, em nossa visita para conhecer toda a história da igreja primitiva, en nuestra visita que hicimos para conocer toda la historia de la iglesia primitiva, as 7 cidades que são registradas em Apocalipse. hay 7 ciudades que están registradas en el libro de Apocalipsis. Hoje esse país chama-se Turquia. Hoy ese país se llama Turquía. É uma parte da Turquia mais ao sul, próximo do Mar Cáspio. Es una parte de Turquía que está próximo al mar Caspio. Quando nós chegamos às ruínas de Éfeso e Pérgamo, Cuando hemos llegado a la ruina de Éfeso y Pérgamo, são as ruínas que são mais intactas e estão sendo mantidas e conservadas. son las ruinas que están más intactas y están siendo mantenidas y restauradas. E eles começaram a abrir as ruas com as pedras originais. Y ahí comenzamos a ver, ¿no? As ruas, las as calles, com as pedras y originais. con hechas con las piedras originales. Eles fazem escavações e ficam descobrindo esses detalhes. Cuando se hacen las excavaciones, ahí se hacen esos descubrimientos. Então de nós estas ciudades. começamos a ir em direção à biblioteca.
fuimos en dirección a la biblioteca. Logo nós pegamos uma outra rua que eles descobriram recentemente. Agarramos una ruta que hace poco se descubrió E tinham casas umas ao lado da outra. y habían casas unas al lado de otras. E qual foi a nossa surpresa? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? O guia, que era um turco, El guía, que era un turco, ele disse: él dijo, existe a possibilidade existe la posibilidad de que nessa região Paulo esteve que en esta región Pablo hubiese estado. aqui visitando os cristãos da época. Estaba visitando a los cristianos de aquella época. Os historiadores falam isso. Los historiadores hablan eso. A Bíblia nos diz isso. La Biblia también nos dice eso. E por que será que nós não estamos fazendo isso? ¿Y por qué no será que nosotros no estamos haciendo É eso? uma necessidade imperativa Es una necesidad imperativa de que nós venhamos estar trabalhando nas casas de que também. debemos también trabajar en las casas. Então Paulo ia visitar os irmãos que estavam nessas cidades. Perdón. Paulo ia visitar os irmãos que estavam nessas Pablo cidades. iba a visitar a los hermanos que estaban en esas ciudades. Inclusive nós visitamos as ruínas lá da onde ele pregou, né? No Aerópago, né? También hemos visitado las ruinas donde predicó en el Areópago. E lá inclusive estava sendo o nosso guia dizia: aqui estava o local que Paulo se utilizou para falar de Jesus. Y ahí el guía nos decía, aquí está un local, un lugar donde Pablo predicaba acerca de Jesús. Com isso que nós aprendemos. ¿Con eso qué hemos aprendido? Paulo saía os grandes aglomerados. Pablo salía hacia los lugares donde había mucha Os aglomeración. locais onde tinha grande público. También a los lugares donde había bastante público. De repente ele pegava as pessoas que ganhavam para Jesus Pero de repente él tomaba a las personas que habían aceptado a Jesús e levava para as casas y les llevaba a las casas para discipulá-los, para discipularlas, para torná-los discípulos de Jesus. para convertirlas, llevarlas a ser discípulos de Jesús. Não é bom exemplo para nós? ¿No es un ejemplo para nosotros? Oxalá que nós venhamos nos apropriar disso. Vamos a ver cómo nos apropiamos, ¿no?, de eso. Então o texto base desse pensamento é: todos os dias no templo e nas casas. Entonces el texto básico, base para esto es todos los días en el templo y en las casas. Eles não cessavam de ensinar e Ellos anunciar no a Jesus Cristo. cesaban de enseñar, De ensinar y Jesus Cristo. anunciar a Jesucristo. Isso. Essa é uma excelente estratégia de evangelização para a igreja de hoje. Esta es una excelente estrategia de evangelización para el día de hoy, Porque isso gera comunhão. porque eso logra la comunión, Gera comunhão entre nós que servimos a Jesus. logra comunión entre nosotros que servimos a Jesús. Não sei aqui, mas em Joinville, No sé aquí, pero en Joinville, nós estamos uma igreja que tem cerca de 1.200 congregados nosotros aos domingos. tenemos una iglesia que hay más o menos unos 1.200 asistentes Às los vezes domingos. 1.500. A veces 1.500. Às vezes passa anos que a gente não consegue conversar com o nosso irmão. A veces uno ni siquiera ahí puede conversar con los hermanos. Então qual é a nossa estratégia? Entonces, ¿cuál es nuestra Como nós estrategia? moramos muito próximo da igreja, Como estamos viviendo cerca de la iglesia, nós procuramos sempre as pessoas para ficar conversando depois do culto, entonces tratamos de llevar a las personas después del culto para tentar identificar elas. para tratar de identificarlas, Sim, para nos aproximar delas, para aproximarnos a ellas, para gerar comunhão. para lograr y generar la comunión. Afinal de contas, nós somos irmãos. Además, al final de cuentas, somos hermanos Nós vamos morar no céu juntos. y vamos a orar juntos. Mas essa o fato de estar nas casas El hecho de estar en las casas gera comunhão, genera comunión, porque você vai estar tratando com um grupo pequeno. porque usted va a estar ahí formando parte y tratando con un Você grupo vai estar pequeño. compartilhando com as suas dificuldades. Usted va a estar compartiendo ahí sus Você vai, dificultades. vai poder ouvir as pessoas. Ahí va a poder usted oír a las personas. Conta-se que certa feita uma pessoa foi procurar o seu pastor. Cuenta que en cierta fecha una persona fue a buscar a su pastor. E chegando lá disse: pastor, E eu chegando vim aqui allí- para pedir um conselho do Y senhor. llegando allí le dice, pastor, viene hacia usted para pedirle un consejo. Eu quero que o senhor me aconselhe num problema tal Quero- e tal. Quiero que usted me aconseje en este problema, en esto otro. E o homem começou a falar, levou 3 horas falando. Y el hombre se la pasó 3 horas hablando. E o pastor só olhando, Y el pastor solo só escuchando. ouvindo. Solo escuchando. Ele falou. Habló. Às vezes o pastor ria, A veces el pastor se ríe. às vezes ele ficava um pouco A preocupado. veces quedaba un poco preocupado. E aquele homem estava falando. Y aquel hombre seguía hablando.
Daqui a pouco ele levantou e disse: De ahí al rato, el hombre se levanta y dice, meu pastor querido, mi querido pastor, que belo conselho o Senhor me deu. qué bello consejo usted me ha dado. O pastor não abriu a boca? El pastor no abrió la boca. Quantas pessoas querem desabafar? ¿Y cuántas personas quieren soltar? Querem compartilhar os seus problemas? Quieren compartir sus E problemas. são à busca de uma mão amiga. Y solo están buscando una mano amiga. A diferença de quem serve ao Senhor e quem não serve. La diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve, Se nos acontece algo repentino, si a nosotros nos sucede algo así sorpresivo, nós repentino, vamos correndo dobrar nossos joelhos. vamos nosotros corriendo y doblamos nuestras rodillas. Ali nós podemos chorar, gritar, Ahí oramos, pular, gritamos, saltamos, fazer o que quiser. hacer lo que sea. Porque nós temos confiança que o nosso Deus ouve. Porque tenemos confianza con nuestro E nós temos certeza que através do Espírito Santo Ele vem ministrar nos nossos corações. y sabemos que tenemos seguridad de que Él con su Espíritu Santo ministra nuestros corazones. E isso gera confiança em nossas vidas. Y eso nos da confianza en nuestras E muitas vidas. vezes nós levantamos ali como se nada acontecesse. Y después nos levantamos como si nada hubiese pasado. Porque nós estamos sendo ministrados pelo Senhor. Porque estamos ministrados por el Señor. A diferença de quem não tem Deus En na vida. cambio, es diferente con el que no tiene a Cristo. Eles não sabem a quem recorrer. Ellos no saben a dónde ir corriendo. Eles não têm ninguém para compartilhar. No tienen nadie a su lado con quien compartir. Eles se vão diante de uma imagem, Si se ponen delante de una imagen, fazem seus sinais, hacen sus señales nada acontece, y no sucede nada. voltam para casa da mesma forma que vieram. Y vuelven a sus casas de la misma forma que salieron. Por isso que muitas pessoas tiram-lhe a vida. Por eso muchas personas se suicidan. Muitos tomam decisões precipitadas. Muchos toman decisiones precipitadas. Mas quando o discipulador chega numa casa de uma pessoa similar a essa, Pero cuando un discipulador llega a una de esas casas, a una de las casas de estas personas que están en esas condiciones, mesmo que ele não fale nada, aunque él no hable nada, que aquela pessoa possa abrir o seu coração. y esa persona tribulada abre su corazón, Só a expressão da sua face solo la expresión de su rostro já é o suficiente para a cura daquela alma. ya es suficiente para la sanidad de aquella Porque alma. você é especial para Deus. Porque usted es especial para Porque você Dios. tem alguma coisa toda especial na sua vida. Usted tiene todo lo especial en su vida. Por isso nós temos que valorizar Por a isso operação de Deus em nós. Tenemos que valorar la operación de Dios en nosotros. Por isso que nós somos especiais para Porque Deus. somos especiales para Dios. Nós estávamos compartilhando com o pastor Joari alguns testemunhos. Estábamos compartiendo con el pastor Joari algunos testimonios. Entre eles, a pessoa que trabalha na nossa casa. Entre ellos hay una persona que trabaja en nuestra casa. E é a nossa empregada doméstica. Ella es nuestra empleada en la casa. Ela vai uma vez por semana em nossa casa. Ella va una vez por semana a nuestra casa. E ela diz para as outras pessoas, dos outros dias que ela trabalha. Y ella dice a las otras personas que... Ela trabalha nos outros dias. ella dice a las personas en las casas donde trabaja en otros días. Amanhã é terça-feira. Mañana es martes. Nós vamos para a casa da Dona Késia, que é a Vamos professora. a ir de la casa Da minha filha, Dona Késia. de Doña Quesia. E eu sou contente, eu quero que chegue logo esse dia. Y yo ya quiero que llegue ese día. E a professora, que é amiga dela, E em cuja casa ela também Y trabalha, la profesora de ella, que es una amiga, donde ella trabaja, ela perguntou assim: mas por quê? ¿y por qué? Você não vai lá para trabalhar? ¿Usted no está yendo a esa casa a trabajar? Ela disse: quando a gente entra naquela casa, Ella le dice, cuando uno entra a esa casa, a gente sente paz, uno siente paz, a gente sente alegria. siento alegría. É o único lugar que eu consigo trabalhar rindo. Es el único lugar donde yo consigo trabajar lindo. E depois a dona Lourdinha, Y después, a dona Lourdinha, que é E minha la- esposa, y doña Lourdesita, su minha esposa. esposa é baixinha, Mi esposa es bajita. ela pergunta para mim: Y ella siempre me pregunta, como foi sua semana? ¿cómo te fue en esta semana? Como você está se sentindo? ¿Cómo te estás sintiendo? Ela dizia para Y ella decía para su amiga, outra pessoa: nem minha mãe fazia isso ni comigo. mi mamá hace eso conmigo. Que preocupação aquela senhora tem comigo. ¿Qué preocupación tiene esa señora conmigo? Ela nunca me deixou sair sem orar por mim. Ella nunca me deja salir sin orar por mí.
ela sai para fazer os trabalhos que ela tem, deixa o dinheiro na mesa, Ella siempre sale, deja su dinero. deixa tudo à minha disposição naquela Ella sale, casa. hace sus trabajos, deja dinero a mi disposición. Mas o que mais me deixa emocionado Pero lo que más me deja é emocionada quando ela coloca a sua mão sobre mim es cuando coloca su mano sobre e mí ela começa a me abençoar. y comienza a bendecirme. Então eu tenho saudades de voltar. Entonces yo tengo quiero volver, ¿no? Eu quero que terça-feira chegue logo. Y yo estoy desesperada porque la martes llegue rápido. Irmãos, para nós falarmos de Jesus, Hermanos, para que nosotros às vezes não precisa falar muita coisa. Não precisa para nós falarmos de Jesus. para que nosotros hablemos de Jesús, Às vezes não precisamos falar quase nada. a veces no necesitamos hablar casi nada. Tem uma frase que eu vou adaptar para mim. Tengo una frase que la estoy adaptando para mí. Fale de Jesus a todas. Não, evangelize todas as pessoas. Evangelice a todas las personas. Se necessário, fale. Si es necesario, habla. Não, se necessário, fala. Pero si es necesario, habla. Não se é necessário. Se necessário, habla. Entende? Evangelize a todas as pessoas. Evangeliza a todas las personas, Vírgula. Coma. coma. Se necessário, fale. Si es necesario, habla. ¿Está bien? Claro. O que isso quer dizer? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Não há necessidade de nós falarmos uma palavra A só. veces no hay necesidad de hablar ni una sola palabra. Às vezes o nosso comportamento, as nossas A ações, veces nuestro comportamiento, O nuestras nosso acciones, testemunho, nuestro a testimonio, nossa ação, nuestra acción, a nossa decisão, nuestra decisión, a nossa nós estarmos na direção de Deus para pedir ao Senhor, nosotros usamos la dirección de Dios, ¿no? para pedir a direção do Senhor da seguinte forma: Pedimos la dirección del Señor de la siguiente forma. Senhor, Señor, eu quero ser exemplo para aquela pessoa, quiero ser un ejemplo para esas personas. que através do meu exemplo Que a través de mi ejemplo eu posso ganhá-lo para Jesus. puedo ganar almas para Jesús. Nós trabalhamos entre pessoas de classe, através da empresa de classe alta. Nosotros trabajamos a través de la empresa con gente de clase alta. São diretores, gerentes de empresas. Son directores, gerentes de empresas. E nós nunca, na maioria das vezes, nunca falamos de Jesus às pessoas. Y la mayoría de las veces nunca les hemos hablado de Jesús a esas personas. Apesar de nos identificarmos como cristãos, A pesar de que nos hemos identificado como cristianos. sempre presenteamos com novos testamentos às pessoas. Siempre nos presentamos con un Nuevo Testamento, ahora les damos un Nuevo Testamento a las personas. E não raras vezes, Y en raras veces, as raras pessoas veces. me ligam. y no raras veces, es decir, no pocas veces, las personas me llaman. Meu amigo, Mi amigo, você está na empresa agora? ¿usted está ahora en su empresa? Sim, eu sou. Sí, claro, estoy. Você pode me atender? ¿Puede atenderme? Sim, posso. Sí, claro. Ou ao contrário, Ou ao você contrário. pode me visitar? ¿O usted me puede visitar? Amanhã, hoje à tarde. Não poderia ser de manhã? Dice, bueno, hoy en la tarde, ¿no podría ser mañana? Nesse momento o Espírito Santo já fala ao nosso coração. En ese momento el Espíritu Santo ya habla a mi corazón. Quando ele troca o horário, Bueno, quando ele cambia cuando Él cambia de horário, isso já é um sinal que nós aprendemos através do Senhor. ya, eso es cuando las personas cambian de horario así, es porque ya hemos aprendido del Señor. Nós devemos ser sensíveis à voz do Espírito Tenemos que Santo, ser sensibles a la voz del Señor. porque o trabalho do Senhor é feito através da manifestação dele. Porque el trabajo del Señor es hecho a través de la manifestación de Él. Então nós imediatamente saímos. Y inmediatamente salimos. Na maioria das vezes, Y la mayoría de las veces, nós não falamos uma palavra. siempre, Nós não falamos uma palavra. a nosotros solos no hablamos ni una palabra a veces. Ficamos ali 1 hora, 2 horas. Quedamos allí 1 hora o 2 horas. E a pessoa desabafa todos os seus problemas. Y la persona suelta todos sus problemas. E nós vamos lá e nem sempre nós temos a oportunidade de orar, Y a veces ni siempre tenemos como oportunidad de fizemos orar. aqui no culto. Como lo hacemos aquí en el culto. Mas nós olhamos bem aos olhos deles e começamos a abençoá-lo. Pero ahí comenzamos a orar y a bendecirlos. E começamos a dizer assim, olha, Deus vai te abençoar. Y como comenzamos a decirlos, el Señor te va a Deus bendecir. vai tomar providência. Dios va a proveer. Porque se eu chegar lá e colocar a mão sobre a cabeça dele e começar a falar línguas estranhas, porque se eu- Senhor, faz isso, faz aquilo. Porque si yo oro, pongo las manos y comienzo a hablar en lenguas extrañas y el Señor dice, Nunca mais teria oportunidade de falar com de ele. repente no tengo oportunidad nuevamente de hablarle. Mas se nós começarmos a profetizar na vida dele, Pero comenzamos a profetizar en la vida de Él o Senhor entra com providência. y el Señor entra con la provisión.
Certo dia, Cierto día, um amigo meu, un amigo mío, dono de uma empresa dueño de una empresa muito grande, muy grande, ele chegou e me ligou. él llegó y me llamó. Ele disse: Joel, eu preciso falar contigo. Me dice, Joel, necesito hablar contigo. No trajeto da sua empresa até a minha En el empresa, trayecto de su empresa hacia mi empresa, ele tentou por mais de uma vez él intentó por más de una vez lançar o seu carro debaixo dos caminhões e dos ônibus. meter su carro debajo de las ruedas de los ómnibus. Então, ele chegando lá, Y llegando allá, eu olhei para ele e disse: Gerson, le miré y le dije, Gerson, o que está acontecendo? ¿qué está sucediendo? Eu carinhosamente chamo ele de alemão. Yo cariñosamente le llamo a él de alemán. Meu amigo alemão, o que está Mi acontecendo? amigo alemán, ¿qué está pasando? Ele começou a chorar como Comenzó a criança. llorar. E começou a dizer: eu fui roubado. Comenzó a Fui decir, roubado. fui asaltado. Meus 2 sócios roubaram tudo que eu tinha. Allá me defraudaron, me robaron mis 2 socios. Ele tinha uma casa tão bonita quanto o irmão Júlio. Él tenía una casa tan bonita como el hermano Julio. Tudo muito lindo, muito certinho, tudo de coisas de primeira. Todo muy lindo, todo muy arregladito, cosas de primera. Ele disse: nesse instante, Él le dice, en este instante, nem aquele carro ali é meu mais. ni siquiera ese carro ya es mío. Então, eu tomei a seguinte decisão. Entonces comencé tomé la siguiente decisión. Eu vim, como eu só tenho você como amigo, Eh, como eu tenho só você como amigo, como yo lo tengo a usted solo como amigo. como eu só você é meu amigo. Como solo tú eres mi amigo, perdón. Eu vim aqui falar para ti o seguinte: Voy a hablarte a ti lo siguiente. tenta explicar isso para minha esposa e meus filhos. Intenta explicar eso a tu esposa y a tus hijos. E eu olhei para ele e disse: Y le oré, miré y le dije, Gerson, não é isso que eu estou pensando, é? no es lo que Que eu estou a pensar. no es lo que estoy pensando. Ele disse: já. Así es. Eu vim aqui só pedir um favor para você. Voy a pedirte un favor. Você tenta explicar isso para minha esposa e para meus filhos. Trata de explicar eso a mi esposa y a mis 2 hijos. Eu vou sair daqui, certamente nunca mais ninguém vai ver-me. Porque probablemente de aquí a poco voy a salir y nadie me va a ver. Y ya nadie me va a ver. Então eu disse: não, vamos conversar um pouco. Não, eu não quero conversar. Y yo le dije, vamos a conversar. Y dijo, no Eu disse: voy. não, eu disse: Gerson, Gerson, le dije, eu tomei a posição tomé una de posición autoridade do Senhor. de autoridad en el Señor. Vamos entrar no carro, Vamos a entrar al eu carro. vou conversar contigo Quiero conversar contigo. e você vai continuar sendo meu amigo Y usted va a continuar siendo mi amigo. e você ainda vai ter uma grande empresa maior do que essa. Y usted va a tener ahora, y estoy seguro que usted va a tener una empresa más grande de la que ahora tienes. Ele disse: não tem condições. No hay condiciones para eso. Eu disse: mas eu sou teu amigo, Yo le dije, pero yo soy tu amigo. então eu quero te pedir esse favor. Yo te quiero pedir este favor. Se não acontecer nada, não tem problema. Si no sucede nada, no hay problema. Você pode continuar no seu projeto, Puedes continuar con tu proyecto. mas eu gostaria que você me ouvisse um pouquinho. Sabe? Pero me gustaría que tú me oigas un ratito. Ele me abraçou, Él me abrazó, depois de chorar bastante. se puso a llorar bastante. Ele disse: tá bom, caboclo, tá bom, caboclo. Ele me chama de caboclo. Está bien, ¿cómo le llaman? Caboclo. Cabot, ¿no? Sim, caboclo. Está bien, paisano, está bien, Isso, paisano. Tá bom, ok. Entramos no carro. Entramos al carro. Fomos até diante de um rio que nós temos lá, Fuimos ahí cerca a un río que está por onde ahí, saem os barcos. donde salen los barcos. Aí ele começou a chorar dizendo: Y ahí él comenzó a llorar diciendo, eu tinha um igual àquele, yo tenía un barco igual a ese, não tenho mais. ya no lo tengo. Tinha uma casa bonita, não Tenía tenho una casa mais. bonita, ya no la O tengo. banco tomou tudo. El banco se llevó todo. E eu disse: o que mais tu tinhas? Y yo le dije, ¿qué más tenías? Ele começou a narrar tudo que tinha. Y ahí comenzó a contarme todas las cosas que tenía. Qual é a tua dívida? ¿Cuál es tu deuda? ¿Cuánto es tu deuda? E ele começou a narrar, era dívida altíssima. Era una deuda muy alta. E então eu disse, coloquei a mão sobre o seu ombro, Entonces coloqué mis manos sobre sus sentados hombros, dentro do nosso carro, ahí sentados dentro del e carro. comecei a ministrar na vida dele. Comencé a ministrar en la vida de él.
E comecei a expulsar aquele espírito de suicídio. Comencé a expulsar ese espíritu de suicidio. E comecei a orar por ele. Comencé a orar por él. Comecei a profetizar na vida dele. Comencé a profetizar en la vida de él. E o Senhor começou, agora eu via que ele estava chorando. Y ahí yo vi que ese amigo estaba Mas não era llorando. mais aquele choro de desespero. Y unas lágrimas y un llanto de Era desesperación. aquele choro da manifestação do Espírito Santo sobre ele. Era aquel lloro que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. E depois ele disse, Y después él dijo, saiu peso. salió un peso. Eu sou meio louco. Y yo soy medio loco. Eu estava querendo fazer uma besteira. Yo estaba queriendo hacer una locura, una tontería. Eu tenho filhos lindos. Yo tengo hijos lindos. Eu tenho uma esposa linda. Tengo una esposa linda. Eu estava querendo fazer loucura. Yo estaba queriendo hacer una locura. Por que eu não tinha visto isso antes? ¿Por qué no dijiste eso antes? E me abraçou e disse, você é meu amigo. Y me abrazó y me dijo, tú eres mi amigo. Não fiz muito. Yo no hice mucho. Só orei por ele. Solo oré por él. Só o abençoei. Solo lo bendije. E como nós éramos parceiros, Y como somos socios. nós trabalhávamos, eu vendia para ele, vendia para mim. Como no éramos amigos de negocios. Él me vendía, yo le vendía a él. Da mesma forma, ele estava me devendo uma quantidade alta. Comenzamos a vender una cantidad de... Ele me devia uma ya. dívida, ele tinha uma dívida comigo alta. Él tenía una deuda conmigo un poco alta. E se passar um tempo, ele disse, olha, depois de hoje, Pasó el tiempo y bueno. depois de agora, eu vou pagar tudo. Y él dijo, después de ahora yo voy a pagar Eu vou todo. trabalhar muito, eu vou Voy pagar tudo. voy a trabajar duro, voy a E pagar todo. eu comecei todo dia a ligar para ele. Y yo comencé a llamarle todos los días. Todo dia eu fui visitá-lo. Todos los días fui a visitarlo. Ele foi morar na praia porque não tinha mais casa. E Él se fue a vivir a la playa porque ya no na tenía casa casa. de seus pais. En la casa de sus papás. Vinha trabalhar todos os dias. Y venía a trabajar todos los días. Passado algum tempo, Pasado un tiempo, chega o alemão na minha porta, llegó el alemán a mi puerta. sem ser anunciado. Sin anunciarse. Ele veio com um cheque Vino con un cheque, que era a dívida dele. que era la deuda que él tenía conmigo. Ele disse, Y él dijo, Joel, Joel, só falta eu negociar contigo. solo falta negociar contigo. Esse é o valor que eu te devo. Esto es la deuda que yo te tengo. A partir de agora, Ahora, a partir de ahora, eu vou abrir uma nova empresa no nome de meu filho. voy a abrir una nueva empresa a nombre de mi hijo. E você é a única pessoa Y usted es la única para persona quem eu estou devendo. a la que yo estoy debiendo. Mas eu não tenho condições de te pagar agora. Pero ahorita no tengo condiciones de pagarte. E ele tinha uns 5, 6 cheques meus, né? Ou seja, dele para mim, Él tenía unos 5 o 6 cheques que havia ido para cartório. que había ido a la notaría. E então eu disse, você vai abrir empresa nova, Gerson? Y yo le dije, ¿tú vas a abrir una empresa nueva, Gerson? Vai. Então eu peguei aquele cheque. Yo agarré ese cheque. Naquele momento o Espírito Santo falou assim, En aquel momento el Espíritu Santo me habló así, audivelmente, audiblemente. Joel, Joel, você pode financiar a empresa para ele. tú puedes financiar esta empresa a él. Ele necessita desse dinheiro Él necesita de este dinero para abrir a sua empresa. para abrir su empresa. Então eu peguei aqueles cheques, Entonces yo tomé aquellos cheques, rasguei todos na lo frente dele. rompí esos cheques. Ele quis tirar da minha mão. Él quiso agarrar mi mano. Eu disse, não, Gerson, Y yo le dije, no, Gerson, tu não entendes agora. tú no entiendes ahora, Mas o Espírito Santo falou para mim pero el Espíritu Santo me acaba de hablar que você necessita desse que valor. tú necesitas de ese dinero. Ele pulou por cima da mesa e agarrou no meu pescoço. Y él saltó encima de la mesa y me agarró del cuello E começou a y chorar. comenzó a llorar. Ele disse, Y él dijo, só Deus pode fazer isso. solo Dios puede hacer eso. Eu não te entendo. Yo no entiendo. E eu disse para ele, eu também não te entendo. Y él dijo, yo tampoco no lo entiendo. E hoje E ele hoje- serve a Jesus. Él sirve a A Jesús, sua casa serve a en Jesus. su casa sirve a Os Jesús, seus filhos servem a Jesus. sus hijos sirven a Jesús. Irmãos, Hermanos, nós somos canais de Deus. somos canales de Dios. Nós devemos estar com nossos ouvidos afinados. Tenemos que tener nuestros oídos afinados. As pessoas lá de fora carecem ouvir uma palavra de Las Deus apenas. personas de afuera necesitan oír una palabra de Dios. Aleluia. Aleluya. Nós temos um outro assunto na nossa apostila que Vamos a ver otro punto más en nuestra separata. o tema diz a igreja de duas asas.
El tema dice la iglesia de duas de asas. dos asas. Sim, como a águia, Ah, de dos alas, perdón. como a águia, Como el águila. ela tem duas asas. La iglesia, como el águila, tiene dos alas. Como um avião, Como el avión, tem duas asas. tiene dos alas. Fazem 2 ou 3 anos que dois aviões se chocaram no Brasil. Hace como 2 o 3 años atrás, 2 aviones se chocaron en Brasil. Um avião menor bateu exatamente na extremidade de uma das asas e um Boeing grande. Un avión pequeño chocó exactamente en uno de los extremos de la ala de Extremos un de la avión asa. grande. De un avión grande. O avião veio em parafuso e caiu. El avión vino, ¿no? Y O cayó. Boeing caiu, matou todas El as Boeing, pessoas. es decir, el avión grande se cayó Morreram todos. y murieron todos sus ocupantes. As duas asas geram estabilidade. Las dos alas le daban estabilidad. Quando você olha para a águia, Cuando usted mira al águila, ela está exatamente planando sobre o vento. ella exactamente está planeando sobre el viento. E ela não move a asa, não precisa nem mover a asa. A veces ni necesita mover las alas. Ela faz os rasantes, Hace vuelos rasantes, sobe, sube, desce. desciende. Ela controla tudo Ella controla todo lá de cima allá encima até vir a sua presa. hasta donde y ahí desde allí mira su presa. Assim era a igreja. Así es la iglesia. A igreja primitiva era assim. La iglesia primitiva era así. Uma asa era o templo, Un ala era el templo, outra asa era as casas. ahora otra ala era las casas. Depois com Constantino, Después con Constantino, o imperador romano no ano 300, el emperador romano de los años 300, ele se converteu ao cristianismo él se convirtió al cristianismo e levou o cristianismo à banalização. y llevó el cristianismo a la banalización E pegou uma das asas da igreja, y agarró una de las alas, ¿no? da de igreja la e iglesia amarrou junto ao corpo da águia. y la amarró junto al cuerpo del águila. E agora a igreja só tem uma asa, Y ahora solo la iglesia tenía un ala, só o templo. solo el templo. Mas quanto ao templo, nós temos alguns problemas. Pero en cuanto al templo hay algunos problemas. Muitas igrejas abrem o seu templo no domingo de manhã. A veces muchas iglesias abren sus templos domingo en la mañana. Tem culto até às 10 da noite. Tienen culto hasta la noche. Fecham a porta. Cierran la puerta. A igreja morre durante a semana. La iglesia para durante toda la semana. Somente domingo novamente abre a porta. Solamente domingo abre nuevamente la puerta. E a igreja torna-se morta e vazia. La iglesia se convierte en una iglesia muerta Porque y para vacía. que haja igreja tem que ter comunhão. Porque para que haya iglesia tiene que haber comunión. Tem que ter os irmãos têm que se amarem entre si. Tienen que llamarse entre sí. A própria palavra comunhão é de koinonia, né? La propia palabra comunión es Comunhão, koinonia. unidade, união. Comunión, Tudo isso unidad, nós ouvimos do pastor unión. Rony. Todos sabemos de pastor Rony. Ouvimos o pastor Rony mencionando Todos- lá nas 4 colunas. Todos hemos escuchado hablar al pastor Ronnie de las 4 columnas. Oxalá que o Senhor possa nos despertar. Ojalá que Dios quiera que eso nos Que despierte. nós venhamos nessa noite soltar a outra asa. Que podamos soltar el otra ala. E que todos que estamos aqui Y que todos los que estamos aquí possamos ser envolvidos por Deus. podamos ser envueltos por Dios. Para sair a partir de amanhã já para as casas. Y para salir a partir de mañana a las Para os casas, lares. a los hogares. Oxalá que depois de terminar o culto nessa noite, ¿O será que después de terminar el culto esta noche haja fila dizendo pastor Obed. haya filas? Dios quiera que terminando este culto haya filas ahí yendo a donde el pastor Obed, Eu quero ir para as casas. pastor. diciéndole quiero ir a las casas. Qual é a casa que eu posso ir? ¿Cuál es la casa donde yo puedo Qual é ir? a célula que eu posso cuidar? ¿Cuál es la célula que puedo cuidar? Quais as pessoas que eu posso discipular? ¿Cuántas personas puedo discipular? É uma das asas. Esa es una de las alas, É a asa das casas. el ala de las casas. Do templo, aparentemente está tudo bem. En el templo aparentemente todo está bien, Mas as pessoas estão lá fora. pero las personas están allá afuera. Dos professores que temos no Brasil Profesores que tenemos allá en Brasil, deles uno de los profesores que tenemos allá en diz o Brasil, seguinte: dice lo siguiente: a função da igreja la función de la iglesia é ir lá fora, es ir hacia afuera aonde os pecadores estão. donde los pecadores están. Tem muitas pessoas Hay muchas personas que se omitem em fazer a obra do Senhor lá fora que omiten el hacer la obra del Señor allá afuera e estão aqui dentro, y solo están aquí adentro, omissos, omisos, sem nada a fazer sin hacer nada e ainda gerando problemas e dificuldades aos pastores e seus obreiros. y encima generando problemas a sus pastores y a los obreros. Oxalá que todos nós
Ojalá, Dios quiera que todos nosotros venhamos ser despertados para esse detalhe. vengamos a ser despertados. Hoje é necessário que venhamos utilizar as casas como ou células. Por quê? Hoy es necesario que utilizamos las casas O células. o células. ¿Por qué? Por quê? 1% de toda a população mundial El 1% de toda la población mundial é mais populoso, es más, é mais populoso, tem mais o pessoas sea, tiene más personas do que todos os templos que existem. Ou seja, eu vou explicar. todos los Concordo templos. 1%. Ya. En Yes. todos los templos que existen caben menos del 1% de la población total. Então, se nós construirmos templos e templos, megas templos, Y se construyen templos y megas templos, ainda não vai comportar o povo. y aún así no se puede albergar a todas las personas. Mas detalhe que é importante nós descobrirmos. Pero hay un detalle muy importante que hemos descubierto. A grande maioria das pessoas, a grande maioria das La pessoas gran mayoría de las personas moram nas casas. mueren en las casas. Então, Viven en las casas. habitam nas casas. Viven en las casas, E perdón. nós podemos transformar essas casas em templo. Y podemos transformar esas casas en templos. Ora, Ahora, se a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, si la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, esse templo do Espírito Santo tem que ir lá ese templo del Espíritu Santo tiene que ir allá, influenciar as pessoas que não são templo do Espírito Santo. influenciar en las personas que no son templo del Espíritu Santo. Por isso nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Por eso somos instrumentos que Dios quiere usar. Outro ponto importante é, Otro punto importante es, se nós pegarmos as horas que as pessoas ficam nos templos, si nosotros tomamos todas las horas que las personas están en el templo, todos os dias que ele vai, todos os momentos que ele fica no templo durante um ano, todos los momentos que la persona queda en el templo durante un año, é equivalente a 6 ou 7 dias esse ano, es equivalente a 6 o 7 días, de 24 horas cada de dia. 24 horas obviamente cada día. Então, é uma parcela muito pequena do tempo que ele fica no O templo. sea, es una porción muy pequeña del tiempo que las personas están en el templo en el año. Outro ponto importante é, Otro punto importante es, devido à quantidade de filosofias, debido a la gran cantidad de filosofías, à quantidade de religiões, la cantidad inmensa de religiones, existe uma estatística dizendo que mais ou menos 75% existe una estadística que dice que más o menos el 75% nunca entrarão num templo. nunca entrarán a un templo. Nunca vão entrar no templo durante a sua vida, Nunca van a entrar a un templo durante su vida, devido aos problemas e a filosofia que tem. debido a los problemas de filosofía que tienen. Outro ponto importante, Otro punto importante, quando uma igreja está constituída, cuando una iglesia está constituida, cerca de 95% dos recursos arrecadados ya cerca del 95% de los recursos recaudados são destinados aos departamentos e aos projetos da igreja. son destinados a los departamentos y a los proyectos de la iglesia. Pouco sobra para se aplicar no discipulado. Muy poco queda para aplicarlo y destinarlo al discipulado. Isso nas igrejas que implantam o processo de discipulado. Y eso es en las iglesias que implantan o tienen trabajo de discipulado. Outra coisa, Otra cosa, menos de 5% dos recursos são destinados ao discipulado. menos del 5% de los recursos de las iglesias son destinadas al discipulado. Então essa é uma necessidade imperiosa, Y por eso hay una necesidad imperiosa que nós venhamos aclarar esse pensamento, de aclarar este pensamiento, de nós irmos às casas, de ir hacia las casas, lá onde os pecadores estão. allí donde los pecadores están. Num sistema convencional ou congregacional, En un sistema congregacional, o congregacional, donde es decir que Isso. se reúnen las personas, nada más. isso nas igrejas mais eficientes, Y eso es en las iglesias que son más eficientes. cerca de 15% só trabalham. Allá, en las iglesias congregacionales, normalmente el 15% Das de las pessoas, dos personas, membros de los trabalham. miembros trabajan. E cerca de 85% dão trabalho. Y cerca del 85% dan trabajo. Entenderam? ¿Entendieron?
Solo 15 trabalham. Solo el 15% de los miembros de una iglesia trabajan. Os demais estão lá no outro dia. Pastor Obed. Los demás todo el día están. Pastor Obed. Pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo. Aconteceu isso. Oh, esto ha pasado. Pastor. Aconteceu aquilo. Aconteció aquello. Ora pela minha avó que mora nos Estados Unidos. Ore por mí que voy a ir a Estados Unidos. Ora para a minha avó que está nos Estados Por mi mamá Unidos. que está en Estados Unidos. Ora pelo meu tio que está no Japão. Ora por mi tío que está en Japón. Nada de produzir para o Senhor. Nada de producir para el Então Señor. 15% trabalham. El 15% trabaja. 85% dão El trabalho. 85% dan trabajo. Que lado você está? ¿En qué lado usted está? Que lado? Ninguém se manifesta? Nadie quiere manifestarse. En el que trabajan o los que dan trabajo. Pensei que os 15% da igreja toda ia levantar a mão. Pensé que el 15% de la iglesia toda iba a levantar la mano. Irmãos, Hermanos, por mais engraçado que venha a ser, por más gracioso que esto parezca, é uma verdade es una verdad e nós devemos nos preocupar com isso. por la cual debemos preocuparnos. Porque o Senhor nos deu galardões. Porque el Señor nos dio galardones, O Senhor também nos deu talentos. también nos dio talentos. E esses talentos devem ser aplicados Y esos talentos deben ser aplicados na obra do Senhor. en la obra del Señor. E o próprio Senhor El propio Señor vai pedir conta disso. te va a pedir cuenta de eso. Você não vai se explicar para o seu pastor, para o seu obreiro. Usted no va a explicar a su pastor, a su obrero. Você vai comparecer diante de Deus, Usted no va a dar cuenta solo a ellos, sino usted va a dar cuenta diante do delante de tribunal de Dios, Cristo, delante del Señor. para dar conta do seu trabalho. Y vas a dar cuenta de tu E trabajo. aí sim, Y ahí sí, você vai receber o seu galardão. ahí sí vas a recibir tu galardón. Por isso eu fiz a citação. O Senhor nos deu o galardão. Por eso yo tengo esta siguiente cita. Si Dios nos da un galardón, O seu galardão já está lá reservado. tu galardón ya está ya reservado. É a promessa do Senhor. Es la promesa del Señor. Mas muitas vezes o Senhor tem que tirar o galardão Pero a veces el Señor tiene que sacar el galardón devido às nossas rebeldias, debido a nuestras rebeldías, devido às nossas omissões. debido a nuestras omisiones. Que o Senhor possa falar mais nos nossos Que el corações. Señor pueda hablar más a nuestros corazones. Nós citamos muitos exemplos É, do Novo temos- Testamento. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Desses que citamos está em Atos 2:2. Já hemos Os citado- irmãos podem ler depois. Lo que ya hemos citado en Hechos É. 2.2, 2:46, Hechos 2.46, 5:42, Hechos 5.42, 8:3, Hechos 8.3, 12:12, Hechos 12.12, 16:40. Hechos 16.40. E assim vai. A Y así. relação está ali. Ahí está, en la lección está esto. Portanto, nós devemos voltar ao modelo da igreja primitiva, Por lo tanto, debemos regresar al modelo de la iglesia primitiva, que empregava a sua evangelização, perdón, que empleaba su evangelización saindo das quatro paredes saliendo de las cuatro paredes e indo em direção aos lares. y yendo en dirección a los hogares. O ponto 3 diz: El punto 3 dice, discipulado nos lares, discipulado en los hogares, grupos familiares ou células. grupos familiares o células. São nomes, Son nombres, são formas, son formas, são projetos. son proyectos. É exatamente um pequeno grupo de discípulos Es exactamente un pequeño grupo de discípulos que se reúnem que se reúnen para discipular, para discipular, mas também para adorar. pero también para adorar. Oxalá que nós venhamos ter mais tempo ¿O será que damos más tiempo em adoração ao Senhor. en adoración al Señor? Quanto mais tempo nós estamos próximos de Deus, Cuando estamos, cada vez que estemos más cerca de Dios, quanto mais tempo nós estamos em adoração ao cuando Senhor, más tiempo estemos en adoración al Señor, nós ficamos mais leves, que quedamos más, leves, nos sentimos más aliviados, más porque nós livianos, somos mais próximos de Deus. porque estamos más próximos de Então nós Dios. estamos olhando somente para Deus. Entonces estamos hablando solamente de E as Dios. coisas da vida não nos envolvem. Y las cosas de la vida no nos ahí atrapan o Na envuelven. apostila tem toda a formatação, já foi falado tanto, para resumir, eu vou adiantar. Pero, no. Ok, na apostila Allá en la separata tem todo esse material, os irmãos poderão ler ahí depois. está todo más detallado y ustedes pueden ver después. Nós vamos adiantar um pouco. Vamos a adelantar un poquito. Vamos para a conclusão. Vamos para la parte de la conclusión. O grupo de discipulado ou células El grupo de discipulado en células
nos lares En é los- uma das maiores e mais eficazes estratégias. Es el grupo discipulado en los hogares es uno de los mayores y más eficaces estrategias De missões urbanas de misiones urbanas de nossa época. de nuestra época. Haja visto a flexibilidade. Perdón. Haja vista a flexibilidade. Haya vista la flexibilidad, A informalidade informalidad e a facilidade de inclusão de todos os membros da igreja. y la facilidad de inclusión de todos los miembros de la iglesia. Todos podem trabalhar. Todos pueden trabajar. Todos terão seus ministérios. Todos Terão seus tendrán sus ministérios. ministerios. Todos estarão sendo desenvolvidos. Todos estarán desarrollándose. E todos terão suas experiências particulares Y com todos Deus. tendrán sus experiencias particulares con Dios. Se você nunca é treinado Si usted nunca ha entrenado para qualquer função, para cualquier función, você nunca terá uma função. usted nunca tendrá una función. Mas se você for treinado Pero si usted fuera entrenado para ter uma função específica, para tener una función específica, quando você está próximo à sua jubilação, cuando usted se aproxime da sua jubilação, de su tiempo de su jubilación, você vai chegar e dizer assim: y usted va a llegar y va a decir así: trabalhei 35 anos, trabajé 35 años, sou especialista, soy especialista, fiz isso, hice esto, fiz aquilo. hice aquello. Tentam perguntar alguma coisa para mim na área de engenharia. Intenten preguntarme a mí algo acerca de ingeniería. A gente se empolga, Y yo estoy, la gente, a gente se empolga, a gente uno fica se- contente. yo me emociono, ¿no? Quedo contento. Foi uma vida toda que eu gastei ali. Porque eso es todo lo que yo sé y me he desenvuelto en eso. Assim, da mesma forma no trabalho do Senhor, Así también es lo mismo en las cosas del Señor, la obra del Señor. sobre as viagens missionárias, Sobre los viajes misioneros, sobre as experiências com missionários, sobre las experiencias con misioneros, sobre as experiências lá no centro da África, sobre las experiencias que he tenido en África, pelos países da América Latina. por los países de América Latina. Experiências e mais experiências que o Senhor nos deu. Experiencia tras experiencia que el Señor nos dio. Isso nos empolga. Eso nos entusiasma, ¿no? Entusiasma. Nos entusiasma. Nos entusiasma. Isso nos deixa alegres. Eso nos deja alegres. Por quê? ¿Por qué? Nós vivemos aquelas experiências com Deus. Porque vivimos esas experiencias con Nós Dios. vimos Deus estar operando por nós e através de nós. Porque hemos visto a Dios operar en nosotros y a través de nosotros. E que pessoas foram abençoadas. Y que personas fueron bendecidas. Porque nós nos dispusemos a aprender. Porque le hemos expuesto lo que hemos aprendido, ¿no? Exatamente. Da mesma forma, De la misma forma, o grupo de discipulado el grupo de discipulados é uma forma dos membros da igreja es una forma en la que los miembros de la iglesia crescerem espiritualmente crecen espiritualmente e serem desenvolvidos no seu ministério. y desarrollan ministerios. Lembram que nós falamos no começo? Recuérdense lo que hablamos al inicio, Que você é um instrumento que usted es un instrumento especial para a obra do Senhor? especial para la obra del Señor, E na verdade o é. y en la verdad que lo es. E Deus está querendo usar você grandemente. Y Dios está queriendo usarte grandemente. Por isso nós falamos no tópico dessa matéria, Por eso nosotros hemos hablado ahí entre los puntos de esta materia que discipulado nos lares que el discipulado en los hogares é atual es actual e bíblico. y bíblico. E temos condições plenas de implantar isso hoje. Y tenemos condiciones plenas para desarrollarse este proyecto. Deus quer dar uma nova visão para todos nós. Dios quiere darnos una nueva visión. Nós estamos num novo dia. Estamos en un nuevo día. Essa data é histórica. Esta fecha es histórica. É histórica. Nunca mais nós teremos uma outra igual. Nunca más tendremos otra O igual. que Deus está fazendo nesses dias, Porque lo que Dios está haciendo en estos días, Deus está fazendo só nesses dias. Dios está haciendo en estos días, Se você tomar posse si usted toma posesión de eso, do que está sendo ministrado de lo que ali, está siendo ministrado estos días, você poderá impactar a cidade toda. usted va a poder impactar a la ciudad toda. Lembra das experiências que contamos à tarde? Recuérdese de las experiencias que contamos en la tarde. Você pode ser Usted puede ser a pessoa que Deus está buscando para usar la persona que Dios está naquela buscando função específica. para llevarlos a una misión específica. Deus quer enviar. Dios quiere enviarte. Dios quiere enviar. Deus quer enviar você. Dios quiere enviarte a ti. Você tem que acreditar nisso. Tienes que creer en eso. Se você não acreditar em você mesmo, Si no crees en ti mismo,
você está dificultando a operação do Espírito Santo. Tú mismo dificultas la operación del Espíritu Santo. Mas você tem que acreditar Pero tienes que creer que você tem a capacidade de Deus, que tienes la capacidad de Dios, que você pode ser usado pelo Espírito que Santo puedes ser usado por el Espíritu para Santo impactar vidas, para impactar vidas, para transformar vidas, para transformar vidas, para mudar para cambiar muitas vidas e pessoas que são perdidas. para cambiar muchas vidas de las personas que están perdidas. Quando eu orei pelo Gerson, Cuando oré por Gerson, meu amigo alemão, mi amigo alemán, eu podia parar um pouco yo me detenía un poco e dizer assim para ele: y le dije a él, você é meu amigo, usted es mi amigo, você não pode voltar amanhã? ¿usted puede volver mañana? Eu sou tão ocupado agora, Yo estoy ocupado ahora. não tenho condições de fazer nada por ti. No tengo condiciones para hacer algo por ti ahora. Mas o Espírito Santo falou aos Pero el nossos Espíritu ouvidos. Santo habló a mis oídos. Deus está buscando pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo. Dios está buscando personas que sean sensibles al Espíritu Santo. Pessoas que são sensíveis ao Senhor, Personas que sean sensibles al que olham Señor. as pessoas, Que miren a las personas. que se compadecem delas Que se compadezcan de ellas. e que colocam aquelas pessoas Y coloque a diante aquellas do personas Senhor delante del Señor. e dizendo: Senhor, Y diciéndole, Señor, se tu quiseres usar a mim, si tú quisieras usarme, eu serei o discipulador daquela yo voy a ser pessoa. su discipulador de esa persona. Deus busca Dios vasos, busca vasos. vasos Vasos seus, suyos para usar na obra dele. para usarlos en la obra suya. Como disse nessa reunião, Como dije en esta reunión, nós temos dois grupos de pessoas. tenemos dos grupos de personas. As pessoas que estarão dando ouvido ao Espírito Santo, Las personas que estarán oyendo al Espíritu Santo, que estarão se capacitando, que se estarán capacitando, estarão se colocando diante da presença do Senhor que se estarán colocando delante de la presencia del Señor para fazer a sua obra. para hacer su obra. E aqueles que permanecerão como estão, Y aquellos que quieren permanecer como están. aqueles que fazem parte do grupo dos 85%, Y aquellos que hacen parte del 85%, que ao invés de trabalhar, que en vez de trabajar, continuarão a dar trabalho. continuarán dando trabajo. Mas oxalá que o Senhor, que nós venhamos fazer parte dos 15%, Pero Dios quiera que podamos ser parte de ese 15%, que podemos produzir muito para a obra do que Senhor. podemos producir mucho para la obra del Señor. Eu só quero concluir com um testemunho. Quando Quero- eu estava orando ali, o Senhor ministrou ao meu coração. Quiero concluir con un testimonio. Havia um menino pobre, Había un niño muy pobre, que os pobres lhe chamavam de pobre, que los pobres le llamaban de pobre, que dormia em restos de caixas el que dormía ahí en los restos de desperdicios de cajas, junto ao piso, junto ahí al suelo, que não tinham o que comer, no tenía que comer. que estava passando um vale de tribulação, Estaba pasando por el valle de la tribulación, mas que permaneceu firme na igreja. pero permaneció firme en la iglesia. Enquanto todos tinham camisas bonitas, Y mientras todos tenían sus camisas muy bonitas, enquanto todos tinham vestimentas e sapatos bonitos, mientras muchos tenían ropas y zapatos muy bonitos, esse menino este niño ia no lixão iba al basurero da cidade, de la ciudad esperando que alguém jogasse um sapato, esperando que alguien tirase ahí un zapato para que ele pudesse lavar aquele sapato, para que él pueda lavar y limpiar ese zapato para ele no dia de Natal, para él el día de Navidad, para dizer uma poesia, ¿no? Para el día de Navidad, ¿no? Natal. recitar uma poesia. Para en el día de Navidad recitar una poesía. Toda a sua família, seus irmãos, Toda su familia y sus hermanos, de uma forma revoltosa, disseram: de una forma u otra decían, Deus nos abandonou, Dios nos abandonó, Deus esqueceu-se de nós, Dios se ha olvidado. Ah, todos nós vamos sair da igreja. todos nosotros vamos a salir Da de la iglesia. Mas esse menino, Pero este niñito, vocês não sabem o que estão fazendo, disse ele. ustedes no saben lo que están diciendo o Por haciendo. mais que eu venha passar dificuldades, Por más que yo vengo a pasar eu dificultad, vou continuar firme porque Deus vai me honrar. yo voy a continuar firme porque sé Decía que Dios me va a ese niño. honrar, decía este niño. E ele saiu daquela reunião familiar, Y salió de aquella reunión familiar da mesa que não tinha nada para comer. y de la mesa que no había nada para comer. E ele foi à igreja. Y fue a la iglesia. Não era costume a igreja estar aberta. No era la costumbre de la iglesia estar en ese día abierta. Quando ele chegou na igreja, Cuando él llegó a la iglesia, havia uma irmã orando. había un hermano orando. E quando ele abriu a porta, Cuando abrió la puerta,
A irmã começou a profetizar El hermano comenzó a profetizar e disse: y le dijo, eu te levarei yo te llevaré para diversos lugares do mundo para diversos lugares del mundo e eu te abençoarei. y yo te bendeciré E tu serás uma bênção para diversos povos. y tú serás una bendición Para diversos povos. para diversos pueblos. Então esse menino chegou na sua casa Entonces el niño llegó a su casa e disse: y dijo, agora eu estou contente, ahora yo estoy contento porque Deus falou comigo porque Dios habló conmigo e disse que eu estaria indo para diversos y países. dijo que yo voy a estar yendo a diversos países. Os irmãos desse menino Los hermanos de este niño disseram: você é louco. dijeron, estás loco. Nós somos tão pobres que os pobres nos chamamos de pobres e nos ajuda a comida. Mire, no somos tan pobres que no tenemos ni siquiera para comer. E aquele menino Y aquel niño confió que Deus ainda fala. de que Dios aún todavía habla. Passado alguns dias, Pasados unos días, entrou a dúvida no seu coração. entró la duda en su corazón. Então dobrou seus joelhos. Entonces dobló sus rodillas E disse: Senhor, y dijo, Señor, eu sei que o Senhor é o Senhor sé que tú eres el Señor e que tu podes falar de novo y que tú puedes hablar de nuevo, só para aquietar esse coração. solamente para calmar este corazón. E quando estava num culto, Y cuando estaba en el culto, Deus levantou um profeta Dios levantó una profeta e de dedo em riste, y le dice, eu falou tudo de novo. y habló todo de nuevo. Então o menino olhou para o profeta e perguntou: Y el niño miró al profeta y le preguntó, Deus, Dios, como isso vai acontecer? ¿cómo Isso vai acontecer. va a suceder esto? E o profeta disse: Y el profeta dijo, eu sou o teu Deus. yo soy tu Dios, Eu movo o céu e a terra. yo muevo el cielo y la tierra, Eu abençoo quem eu quero. yo bendigo a quien yo quiero, Eu faço aquilo que eu quero. yo hago aquello que yo quiero, Porque eu sou Deus. porque yo soy Dios. E eu tenho dito, Y yo te he dicho, e assim acontecerá. y así va a suceder. Tu verás Tú verás que as minhas mãos estão sobre ti. que mis manos están sobre ti. Esse menino sou eu. Este niño soy yo. Irmãos, Hermanos, não é para me engrandecer, no es para engrandecerme, mas o Senhor tem me dado pero lo que el Señor me ha dado, presentes maravilhosos. regalos maravillosos. Hoje Hoy eu posso vestir yo puedo vestirme. as roupas que eu desejava quando criança. Yo puedo vestirme con las ropas que deseaba cuando era niño. Eu nem preciso comprar, as pessoas doam No necesito a veces comprar, las personas me regalan, me donan. roupas caras, Me regalan ropas caras, sapatos caros. me regalan zapatos caros. Eu fico surpreso, Yo me quedo sorprendido porque o Senhor falou porque el Señor habló e eu acreditei. y yo creí. Aleluya, aleluya, aleluya. Nós fomos a dezenas de países. Vamos a decir en este país. Dezenas de países. Yo viajo a decenas de países. Do Egito, Turquia, Israel viajado e por tantos outros países. He viajado por Egipto, Na América Turquía, Latina nós fomos em diversos países. tantos países. Por América Latina hemos viajado por tantos países. Quando menos a gente espera, Cuando uno menos espera, tem algum convite tiene una invitación e o Senhor nos dá os recursos necessários. y el Señor nos da los recursos E nós necesarios. vamos lá. Y vamos allá. E quando nós estamos lá, nos lembramos. Y cuando estamos allá nos recordamos. Quando eu estava ali, eu estava chorando. Cuando yo estaba allí, yo estaba llorando. O Senhor estava ministrando ao meu El coração. Señor estaba ministrando mi corazón. E Ele disse: Y Él dijo, os meus filhos precisam confiar mais em mim. mis hijos necesitan confiar más en mí. Os meus filhos precisam saber que eu sou Deus. Mis hijos necesitan saber que yo soy Dios, Que eu sou soberano. que soy soberano, Que a obra é minha. que la obra es mía, Que sou eu que faço. que soy yo lo que hago, Que sou eu que uso. que soy yo que soy quien yo que uso, abençoo. que soy yo el que bendigo. E eu disse: Senhor, mas eu já falei isso ano passado. Y Señor, pero yo ya hablé eso el E año eu chorei, pasado. falei línguas ali. Y lloré Fui y hablé tocado por lenguas. Deus. Y Fui tocado por Ele. fue tocado por eso. Ele disse: não, mas Y el Señor me dijo, conta de novo. cuenta de nuevo, Porque os meus filhos precisam confiar neles porque mesmos. mis hijos necesitan confiar en ellos Os meus mismos. filhos precisam saber que sou eu que uso. Mis hijos necesitan saber que soy yo quien uso E que eu que quero usar eles também. y que yo les quiero usar a ellos E también, que o projeto que está na vida deles y que el proyecto que está en la vida de é ellos muito maior do que eles estão pensando. es mucho mayor del que ellos están pensando.
De berrão, beleza, no nome da Rabachave. Aleluya. Pastora Sandy, Pastora Sandy, a senhora señora, estará estará contando as vezes contando, que vocês estarão arrumando as malas usted estará contando las veces que estará arreglando las maletas para sair das fronteiras do Peru, para salir de las fronteras del Perú, para implantar o trabalho para implantar el trabajo e o projeto que Deus tem y el colocado. proyecto que Dios ha colocado. Pastor Obed, Pastor Obed, quem vai dar os recursos é o Senhor. Quem vai dar os recursos é o Deus, nosso Deus. el que da los recursos es Dios, nuestro Dios. O Senhor falava no meu coração El Señor habló a mi corazón que Ele vai mandar que va a mandarte um espírito empreendedor un espíritu emprendedor nos irmãos que servem ao Senhor aqui, en los hermanos que servem ao Senhor aqui, están aquí e que muitos serão y abençoados que muchos serán bendecidos financeiramente, económica y financieramente que estarão patrocinando essa y obra. estarán patrocinando estas obras. Deus fará coisas grandes. Dios hará cosas grandes. Os irmãos estarão vendo, Los hermanos, cada uno estarão contemplando estarán contemplando aquilo que Deus fará. aquello que Dios hará. Vamos nos colocar de pés. Por favor, quedemos en pie. Vamos orar, pastor. Vamos a orar. Nessa noite, En esta noche, o Senhor quer nos capacitar. el Señor nos quiere capacitar. O Senhor quer despertar a nossa fé, El Señor quiere despertar nuestra fe. para que nós venhamos crer Debemos creer naquilo que Ele tem para fazer para nós. en lo que Él tiene para nosotros. Quem sabe você está necessitando Tal vez usted está necesitando de ter a graça tener la gracia de ouvir Deus falar aos seus ouvidos. de oír la voz de Dios hablando a tu oído. Eu gostaria de orar pelos irmãos, Me encantaría orar por ustedes, para que o Senhor possa capacitar a cada um de nós, para que el Señor pueda capacitarte, para que cada vez mais nós venhamos ser usados por Deus, para que podamos ser cada vez más usados por Dios, para que nós venhamos ser instrumentos, para que podamos ser instrumentos, para que nós venhamos ser cheios do Espírito para que Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, para que nós venhamos nos preocupar com o que falar, para que no nos preocupemos mucho por qué vamos a hablar, mas somente as pessoas olhando para nós, pero para que somente as pessoas em olhar para que nós, las personas nos miren. elas sentirão o que Deus tem nas nossas Y cuando nos vidas. miren, ellos sentirán lo que Dios Elas hace. serão tocadas pelo Serán Senhor. tocadas por el Señor. Muitas serão curadas. Muchas serán sanadas. Muitas serão transformadas. Muchas serán transformadas. E a igreja estará cheia. Y la iglesia estará E a llena. quantidade de discípulos será muito grande. Y la cantidad de discípulos será muy grande. E a cidade será tomada. Y las ciudades serán tomadas. E a glória do Senhor estará sobre essa cidade. Y la gloria de Dios estará sobre E esta os ciudad. milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. Y los milagros sucederán. Porque o nosso Deus é Deus, Porque nuestro Dios é soberano. es soberano. Ele é o maior. Él es mayor. Ele sabe como fazer as Él coisas. sabe cómo hacer las cosas. Se você quiser vir à frente, Si usted quisiera venir al frente, se você quiser ser tocado pelo si Senhor, quisiera ser tocado por el se Señor, você quiser receber o batismo com o Espírito si Santo, quisiera recibir el bautismo con el o Espíritu revestimento Santo, do Senhor, o revestimiento del Señor, pode vir à frente. venga por favor un momento. Para receber o batismo com o Espírito Santo, Para recibir bautismo en el Espíritu Santo, não tem nenhum truque, no hay trucos, nada. no hay nada. É o Senhor que faz isso. Es el Señor quien hace Se você eso. confiar, Si usted confía, se você começar a adorar ao Senhor de coração, si usted comienza a adorar al Señor de Ele corazón, vai lhe batizar Él agora. te puede bautizar ahora. Ele vai renovar a sua vida. Él quiere ahora renovar tu vida. Você será cheio do Espírito Santo Usted será lleno del Espíritu e será Santo uma bênção nas mãos y do será Senhor. una bendición. Aleluia. Aleluya, Aleluia. aleluya. Quantos querem ser tocados pelo Senhor aqui? ¿Cuántos quieren ser tocados por el Señor? Quantos querem mudar de vida a partir de agora? ¿Cuántos quieren cambiar de vida a partir de ahora? Quantos querem estar na dependência de Deus? ¿Cuántos quieren depender de Dios? Aleluya, Aleluia. aleluya. Onde está aquele jovem, ¿Dónde está aquel joven, aquele menino aquel niño que ninguém acredita em você? que
que nadie cree en ti. que você mesmo acha que você não tem condições. Y a veces tú mismo crees que no tienes condiciones. Mas o Deus que servimos Pero el Dios al que é servimos aquele que capacita, es el que capacita. é aquele que dá as condições, Es el que da las condiciones. aquele que muda Es aquel que cambia todas as coisas, todas las cosas. aquele que tem um projeto escondido dentro de você, Es aquel que tiene un proyecto especial aquele para que ti. gerou um projeto dentro de você. Es aquel que colocó un proyecto dentro de ti. Ele está aqui, Él está aquí. ele está olhando você, Él está ahí mirándote. ele está te olhando, Él te está mirando y ele está te tocando. contemplando Te está contemplando. e ele quer te abençoar. Y Él te quiere bendecir. Nós vamos orar nesse instante. Vamos a orar en este instante. Ó Senhor, nós estamos na sua presença nesse instante. Nós estamos agradecidos pelo que o Senhor está fazendo nesse instante entre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos abençoar os teus filhos. Nós queremos, Senhor, que eles venham ser cheios do Espírito Santo agora, porque o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o Senhor tem capacidade, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer nesse instante, para mudar todas as coisas, Senhor, porque Tu és um Deus que podes fazer. Portanto, nesse instante, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa operar profundamente, Senhor. Nós pedimos isso, porque o Senhor tem condições de fazer. Oh, bendecido, Shalamanderebia Suracandarai, en nombre del Señor Jesucristo, Padre bendito, nosotros nos quedamos ahora en tu presencia. Señor, nosotros te pedimos, derrama, Señor, sobre nosotros de tu Espíritu. Queremos, Señor, el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones, Padre. En nombre del Señor Jesús, bautiza a tus hijos con tu Espíritu Santo. En nombre del Señor Jesús, que abren lenguas extrañas ahora. Ahora, en nombre del Señor Jesús, recibe el toque del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Ahora va recibiendo. Oh, Sharabasura Kandere Basura Kai. Oh, Sharamanda la Basura Kai. En nombre del Señor Jesucristo, empiece a hablar en lenguas extrañas. El Espíritu Santo está moviéndose. El Espíritu Santo está llenando tu vida. Sinta tu vida siendo llena por el Espíritu Santo. Oh, bendito Deus, bendito Deus, soberano Padre Celestial, em nome de tu Hijo amado Jesus, nós pedimos agora, venga sanar a todos os enfermos agora, em nome do Senhor Jesucristo. Empieza, Senhor, a sanar, sana cada pessoa, Senhor, libera aqueles que estão encadenados por el pecado, agora em nome do Senhor Jesucristo. Va haciendo, Senhor, tu obra em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Llena de tu Espírito a cada vida, Senhor. Eu te pido, Senhor, em nome do Senhor Jesucristo, agora va tocando, Senhor, va cambiando vidas, Senhor, em nome de Jesus, va llenando vidas de tu poder. Oh, Ramandere Basurakai. Puede orar en la presencia de Dios. Va alabando al Señor, va bendeciendo al Señor. Oh, Shalabasura Kandarai. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sienta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ven cerca de ti. Él está tocando en ti. Él está descendiendo sobre usted. Ahora habla en lenguas extrañas. Ahora en nombre del Señor Jesús. Jesús está bautizando. Oh, Ramada Basura Kandarai. Sharabasura Karabasura Kai. Oh, Espírito de Deus, alaba al Señor. Alaba al Señor. Oh, el Señor está cerca de usted.
El Señor está cerca de ti. Sienta la presencia de Dios. Espíritu de Dios, alabamos y bendecimos tu nombre santo, poderoso, grandioso Dios. Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, si hay alguien en nuestro medio que el enemigo de nuestras almas, el diablo, dice que esta persona no tiene solución, que su vida no tiene sentido. Si el diablo dice a alguien que esa persona es pobre, va a morir lejos de ti, ahora nosotros declaramos en tu nombre bendito que toda maldición es quebrada ahora en poder del nombre del Señor Jesucristo. En tu bendición ahora llega a cada persona. Que tu bendición empiece a acontecer, empiece a ser hecha en cada vida. Si hay alguien que necesita de sanidad divina, se necesita de saúde, Senhor, agora toca esta vida, haz el milagro agora. Sharamare canderebe asurra candarabagai. El Señor Jesucristo está aquí entre nosotros. Recibe ahora tu bendición, recibe ahora tu milagro, recibe ahora la presencia de Dios. Sharabasura candarai. Adora al Señor, bendice al Señor. Su milagro está aconteciendo ahora. Sharabasura bacandereba suracai. Oh, Rabasura candarai. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Va recibiendo, va adorando, va sintiendo la presencia de Dios en tu vida. Oh, amado Salvador Jesucristo, Oh, aleluya. nuestro Señor glorioso, poderoso, santo. Alabamos al Señor por tu presencia. Aleluya. Alabamos al Señor porque tu Espíritu bajó hasta nosotros y estamos llenos de tu gracia. Espíritu Santo, nosotros te bendecimos, nosotros te adoramos. Que tu fuego empiece a llenar vidas y corazones. Aleluya, siente el fuego de Dios en tu vida ahora, hermano. Si usted siente voluntad de hablar en lenguas, empiece a hablar en lenguas ahora. Deja, Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Sharabasura canderebia soracai. Oh, Rabasura basura bacai. Recibe ahora el bautismo con el Espíritu Santo. Va a recibir ahora el poder de Dios. Shabasura bacanderebia soracai. En nombre del Señor Jesús. Dios de mi corazón, en ti encontré mi Va adorando, va salvación. bendeciendo, va alabando Tu el nombre del Señor gloria y Jesús. majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Nós repreendemos agora todo mal em nome de Jesus.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluia. Deus está dando autoridade a você. Deus está lhe dando coragem. Oh, aonde estão as pessoas que já são bautizadas com o Espírito Santo? Quem já é bautizado? Mira cá, hermanos. Mira cá, por favor, agora. Aonde estão os hermanos que já são bautizados com o Espírito Santo? Levanta sua mão assim. Você que já habla línguas estranhas, levanta tu mão bem assim. Todos que já hablam línguas estranhas, eu quero los invitar a chegar mais cerca do altar. Por favor, agora, amados hermanos, Deus me disse para fazer algo acá. Aqueles que já são bautizados em el Espírito Santo, venham hasta acá. Quienes já são bautizados com o Espírito Santo, vêm acá, bem cerca do altar. Aqueles que aún não são bautizados com o Espírito Santo, vão um pouquinho mais allá. E allí, os que já são bautizados com o Espírito Santo, não vuelva a su banco. Mas eu quero que os que são bautizados estejam mais cerca aqui do altar. Aleluia. Nós estamos predicando, estamos ensinando que Deus te ha dado poder, que Deus te ha dado autoridade, que Deus vai te usar com poder e unção em las casas, em los hogares, em las células, em todos aonde ustedes fueren, Deus vai usar ustedes. Bien. Todos os bautizados estão acá, todos. Levanta as mãos, ergue as mãos quem já são bautizados. Todos estão acá. Pode bajar as mãos agora. Agora levanta as mãos os que não são bautizados com o Espírito Santo. Quienes não são? Hermanos, mirem acá por favor, solo um momento. Você que já é bautizado, eu quero que você vire, se mueva e mire allá. Você que já é bautizado, quienes já são bautizados, se virem allá. Todos que já são bautizados estão mirando, e os que aún não são bautizados, se quedem com as mãos levantadas. E esses hermanos que já são bautizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor já deu poder e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Deus já ha dado autoridade para eles ministrar o Espírito Santo sobre os demais. Então, quienes já são bautizados com o Espírito Santo, agora vão hasta aonde estão os que não são bautizados, e você vai impor as mãos sobre sua cabeça e vai orar por eles agora. Pode sair, pode ir agora. Você vai escolher alguém para orar. Alguém que está com sua mão levantada e que aún não é batizado com o Espírito Santo.
E você vai dizer assim: Jesus, bautiza este hermano com el Espírito Santo. Agora podem pensar, podem sair, vá aonde há alguém que não é bautizado e empieza a orar agora. Xarabasura Candarabagai. Deus te ha dado poder, unção e autoridade. Impõe as manos agora. Impõe as manos em nome do Senhor Jesus. Declara o bautismo com o Espírito Santo. Xarabasura Candarabagai. Ore por alguém. Não fique parado. Não se quede parado, irmão. Ore por alguém. Se você não tem alguém para orar por você, abrace alguém ao seu lado. Abraça aí seu companheiro allá em riba. Abraça seu companheiro agora e começa a orar por ele agora. Xarabasura Canderebia Suracai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, batiza com o Espírito Santo agora. Batiza com o Espírito Santo agora. Enche, Senhor, de poder e de unção os teus filhos agora. Xarabasura Candereba Suracai. Em nome de Jesus, vai recebendo. Abra línguas estranhas agora. Abre tu boca. Abre tu boca e habla em línguas estranhas agora. Deus te estava bautizando com o Espírito Santo. Não tenhas medo. Habla em nome do Senhor Jesus. Oh, Xarabasura Canderebia Suracai. Rimiandereba Suracandarai. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo o batismo. Oh, já tem uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus, você pode adorar ao Senhor. Jesus está batizando. Aleluia. Chama Surabacanderebia Suracai. Rimiandereba Surabasurakai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo aí.